Na aula de comandos elétricos de hoje, vamos dar continuidade aos dispositivos de proteção que são utilizados nos circuitos para acionamentos de máquinas elétricas. Vamos começar com o IDR. O IDR é o interruptor diferencial residual. É um dispositivo que protege contra fuga de corrente igual ou superior a 30 mA. Em tese, esse dispositivo ele protege contra choques elétricos que os operadores possam ocorrer, né? Ele é largamente utilizado também em residências, onde a NBR 5410 obriga a utilização desse tipo de dispositivo em circuitos que alimentem áreas molhadas, como por exemplo o banheiro, um jardim ou outra área que possa vir a ser molhada. Bem, então por que exatamente a proteção de 30 mA para fuga de corrente? É porque esse valor é o valor máximo para que a partir de então comecemos a sofrer alguns danos mais sérios com relação ao choque elétrico. Então perceba que a percepção do choque elétrico, a partir de 30 mA, a gente já pode sofrer queimaduras graves. Esse esquema aqui mostra como é feita a instalação do IDR, interruptor diferencial residual. Aqui em cima nós temos o disjuntor. E aqui embaixo, logo abaixo do disjuntor, é feita a instalação do IDR, tá? Então veja que para um sistema trifásico nós temos aqui as três fases entrando no disjuntor para proteção. Logo em seguida elas saem do disjuntor, que o disjuntor ele faz a proteção termomagnética, né, sobrecorrente e sobrecarga. E logo aqui embaixo nós temos as três fases entrando no IDR, tá? Além disso nós temos o neutro, né? Lembrando que o neutro ele nunca deve ser interrompido, é por esse motivo que ele não passa por dentro do disjuntor, ele vai direto para o IDR e aqui embaixo ele sai. Por que que o IDR também precisa do neutro? Pelo seguinte motivo, as correntes, tanto nas fases quanto no neutro, elas são balanceadas, ou seja, se você somar essas correntes, elas têm que ser igual a zero, tudo bem? Se essas correntes não for igual a zero, significa que em algum ponto do circuito houve uma fuga de corrente, tá? Se houve uma fuga de corrente, uma diferença maior do que 30 mA, então o IDR irá desligar o circuito para interromper essa fuga de corrente. Essa fuga de corrente pode ser o quê? Pode ser um choque elétrico, como a gente já comentou, como também pode ser um fio descascado que esteja em contato com alguma estrutura da parede, enfim, esteja aí saindo corrente elétrica do fio e não retornando pelo neutro, né? Não esteja circulando nas fases nem no neutro. Para exemplificar, imagine essa instalação que eu alimento uma máquina de lavar e essa instalação, esse circuito, tá? Ele é protegido por um DR, tá? Um IDR. Veja que a alimentação vem de uma fase, essa fase alimenta o meu equipamento e a corrente então retorna pelo neutro. O próprio equipamento IDR ele vai fazer o monitoramento da corrente da fase e do neutro, que em teoria deveriam ser iguais, apenas com sinal oposto, ou seja, a soma delas deveria ser igual a zero. Entretanto, se houver uma fuga de corrente, a soma dessas correntes já não será mais igual a zero. Por quê? Porque uma quantidade de corrente foi escoada pela pessoa que sofreu o choque. Então essa diferença de corrente já não vai ser mais zero. Se essa diferença de corrente for de 30 mA ou mais, então o dispositivo ele vai atuar desligando o circuito. Bem, como eu já falei, o IDR, o interruptor diferencial residual, ele protege apenas contra a fuga de corrente, sendo então necessário sempre instalá-lo junto com um disjuntor. Entretanto, existe o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Esse dispositivo ele agrega tanto as funções do interruptor diferencial residual quanto do disjuntor. Então, o DDR ele tem a função de proteger contra sobrecorrente, sobrecarga e fuga de corrente. Nas imagens nós temos então aqui um disjuntor
diferencial residual monopolar, né? Então nós temos uma fase mais um neutro, né? Nas conexões. Nós temos o bipolar, que são duas fases mais o neutro. E nós temos o tripolar, que são três fases mais o neutro. Bem, pelas imagens a gente conseguiu perceber aí que tanto o IDR, quanto o DDR, quanto o próprio disjuntor, eles são muito parecidos, né? Como é que a gente faz para diferenciar eles na prática? Bem, a primeira forma de diferenciá-los é por meio da simbologia que vem impresso na própria carcaça do dispositivo, né? Por exemplo, o IDR, ele tem uma característica de uma simbologia dessa forma, tá? Já o DDR, ele tem, que é o disjuntor, né, o disjuntor diferencial residual, ele além de ter a simbologia do IDR, ele também engloba a simbologia do disjuntor, que está aqui embaixo, que a gente viu na aula passada, onde nós temos o degrau aqui, tá vendo? Simbolizando a proteção térmica, né, o sensor térmico. E nós temos também essa setinha aqui simbolizando a proteção magnética de sobrecorrente. Então, pela simbologia, a gente pode diferenciar um e o outro. Outra coisa também que vem estampada no própria carcaça do dispositivo é a descrição, tá, da informação da corrente de curva. O IDR, como ele não é um disjuntor, ele não tem informação da corrente de curva. Então perceba aqui que na descrição ele fala que a corrente nominal é de 25 amperes, ou seja, esse dispositivo ele é feito para operar em correntes até 25 amperes, né? Acima disso não há garantia de proteção. Nós temos aqui que a variação de corrente, né, é de 30 miliamperes, ou seja, 0,03 amperes, essa é a proteção de fuga de corrente, e aqui a tensão de operação, né, 230. Então você vê que não tem nenhuma indicação da proteção de corrente, nem sequer da curva de corrente. Já o DDR, assim como o disjuntor também tem essa informação, nós temos aqui, ó, por exemplo, C25, tá vendo? Ou seja, a curva de disparo é a curva C, né, a curva de atuação C, e a corrente de proteção é de 25 amperes, ou seja, quando ultrapassar 25 amperes, o disjuntor vai disparar, tá? Então veja só, esse 25 amperes aqui, ó, corrente nominal 25 amperes não é corrente de disparo. É simplesmente a corrente que ele é indicado, a corrente máxima que é indicada a operação do IDR. Já aqui não, esse 25 no DDR, ele indica a corrente de disparo, tá? Além disso, tem aqui, ó, os 30 mA de proteção de fuga de corrente no DDR, tá vendo? Então é assim que a gente faz uma diferença entre os dois dispositivos, porque fisicamente a gente vai encontrar dois dispositivos bastante semelhantes, né? Nós temos mais um dispositivo que não pode faltar para proteger o seu circuito de comando elétrico é o relé térmico, também chamado de relé de sobrecarga. Pessoal, ele tem a proteção de sobrecarga, somente isso, tá? Então, ele vai fazer a leitura térmica do circuito, né? O que é, porque a sobrecarga é o que? Ela aquece os condutores. Então, nós temos sensores dentro desse dispositivo que vai identificar esse aquecimento e vai desligar o circuito. Então, nós temos aqui três relés térmicos, tá? Cada um de uma marca diferente, tá? O que é que causa sobrecarga, na verdade, né? Nós temos aqui alguns motivos para sobrecarga, né, da máquina, que é, por exemplo, o rotor bloqueado. Rotor bloqueado o que? Máquina funcionando e o rotor, alguma coisa está impedindo o rotor de girar, né? Uma carga muito pesada, a falta de uma fase, né, um motor trifásico funcionando apenas com duas fases, ele até consegue girar algumas vezes, né, e tal, mas isso força muito o motor, né? Então exige muito dele. Alto tempo de partida, né? Um motor com uma carga pesada no eixo durante a partida vai fazer com que esse tempo de iniciar, né, a sua rotação fique mais longo ainda, estendendo ainda mais o pico de corrente, vai causar aquecimento do motor. E uma alta frequência de manobra, né? Por exemplo, liga, desliga, ou então inverte a rotação com uma alta frequência vai causar assim aquecimento.
O aquecimento ele começa na máquina, mas ele começa na carga, mas ele vai subindo o circuito, né? Os condutores eles vão começar a se aquecer, mas esse aquecimento começa na máquina. É por esse motivo que o relé térmico ele é orientado que se use o mais próximo possível da carga. Tá? Quanto mais próximo da carga, mais fácil de identificar esse aquecimento e mais rápido o dispositivo vai atuar na proteção. A simbologia utilizada nos diagramas é essa daqui. Nós vamos ter os contatos de potência, que são exatamente esses daqui, representado por esse símbolo, tá? Veja que mais uma vez aparece aqui o degrau como representação do sensor térmico, né, para proteção da sobrecarga, igual um disjuntor. E os contatos auxiliares. Vamos lá, mais uma representação é a letra FT, tá? FT geralmente utilizada para o relé térmico. Bem, esse aqui é o relé térmico, né? Vou mostrar aqui primeiro para vocês os contatos de força ou contatos de potência, que é por onde entram e saem as fases, né? Então, por exemplo, nós temos aqui as 3 fases entrando por aqui, tá? E elas saem por aqui para alimentar o meu motor. Então, elas aqui vão para a minha carga, né? O motor. Bem, ao passar por esses contatos, né, esses condutores passam pelo sensor térmico do relé, tá? É isso que vai identificar se vai haver uma sobrecarga ou não, tá bom? Você pode perceber que essas conexões aqui são um pouco diferentes, né, da usual, né? Isso porque, pessoal, esse tipo de conexão ela é feita para encaixar diretamente na contactora. Contactora que a gente vai ver mais um pouco mais na frente para que ela serve, tá? Mas existe um conector que a gente coloca aqui em cima, meio que um adaptador, que vai deixar as conexões exatamente como são aqui embaixo, tá? Então, esses contatos de potência que passam pelo sensor térmico do relé são representados por essa simbologia aqui que eu já falei para vocês, que representa os contatos de força, beleza? Mas nós temos também contatos auxiliares, que são esses daqui. Perceba que nós temos um normalmente fechado e um contato normalmente aberto, que é o 97, 98, 95, 96, que são identificados exatamente aqui, ó. São esses contatos aqui. Então nós observamos que tem o 96NC, 95NC. Então esses dois aqui formam um contato normalmente fechado, normally closed, NC, né? Já esses dois aqui são o contato normalmente aberto, normally open, NO, tá? Como é que funcionam esses contatos? Bem, são esses contatos auxiliares que proporcionam a proteção que o dispositivo dá. Os contatos de potência, eles apenas passam por dentro de um sensor que identifica o problema, que é a sobrecarga. Uma vez identificado o problema, o que acontece com seus contatos auxiliares? Eles comutam. Então, o 95 e 96, que é normalmente fechado, ele vai se abrir. E o 97 e 98, que é normalmente aberto, ele vai se fechar. Então, como é que essa proteção ocorre, né? Ela ocorre da seguinte forma. O 95 e 96, geralmente, ele é utilizado antes do circuito de comando. Então, toda a alimentação do circuito de comando, ela depende dessa chave aqui. Então, normalmente ela é fechada, porque se o sistema estiver funcionando normalmente, sem sobrecarga, ele está fechado e alimenta o circuito de comando normalmente, né? Então, o sistema está funcionando. Entretanto, uma vez que houve a sobrecarga, esse contato 95-96 ele vai se abrir e vai desligar o circuito de comando. E, logicamente, vai desligar o meu... se o circuito de comando desligar, né, ele foi programado, né, ele foi feito para que o circuito de força também desligue, né, e vai desligar a minha carga. O contato 97 e 98, ele é usado sempre é usado junto com um sinaleiro. Um sinaleiro vermelho, por exemplo, para indicar que houve falha. Por exemplo,
Se houve uma sobrecarga, né, se o sensor identificar essa sobrecarga, o que é que vai acontecer com o contato 97 e 98? Ele vai fechar. Se ele fechar isso aqui está conectado numa fase, né, a fase então vai alimentar esse LED. E lá no painel, né, que você montar, esse LED vai acender. Você vai perceber que o sistema desligou, não sabe por quê. Bem, se tiver esse LED construído dessa forma, se ele acender, ele vai indicar que o sistema desligou porque houve uma sobrecarga. Então, é assim que ocorre a proteção por meio do relé térmico, né? Nós temos os sensores aqui, né, que por onde passam o circuito de força que alimenta o meu motor, e o circuito, os contatos auxiliares que vão estar dentro do circuito de comando, né? É por meio dos contatos auxiliares que nós vamos programar um desligamento do sistema quando houver uma sobrecarga. Quero mostrar essa imagem aqui só para ilustrar como o relé térmico que está aqui embaixo, olha ele aqui, né? Como fica quando ele está conectado junto com uma contactora. Então essa aqui é a contactora que nós vamos ver mais para frente. Outra característica do relé térmico é que nós podemos ajustar a corrente, né, para o qual o dispositivo ele deve funcionar. Então a gente sempre tem que observar qual é a corrente nominal da máquina que vai funcionar, tá? Na qual esse dispositivo vai fazer a proteção. Então, digamos que você quer que o relé térmico proteja uma máquina que funciona com corrente nominal de 15 amperes. Então, você vai com uma chave, né, uma chave Phillips, uma chave estrela, você vai conectar ela aqui e vai girar para que esse mostrador aqui, esse pontinho, ele vá até o 15, tá? E aí você vai estar configurando o relé térmico para uma sobrecarga em um equipamento de 15 amperes. Outra característica que a gente pode ver aqui no relé térmico é que ele apresenta um botãozinho vermelho aqui, tá? Geralmente da cor vermelha, tá? Os relé térmicos têm esse botãozinho que é o botão de teste, tá? O que é o botão de teste? Simplesmente você simula uma sobrecarga. Então, beleza, o sistema está lá funcionando normalmente, mas você quer saber se o relé térmico está funcionando. Então você vai lá e aperta esse botãozinho vermelho, que é como se você vai simular como se tivesse uma sobrecarga. Então os contatos auxiliares lá do relé térmico, eles vão se comutar, tá bom? Além disso, nós temos um ajuste, um seletor, que podemos selecionar 4 opções. As opções são o A, somente rearme automático. O que é que isso ocasiona? O rearme automático é, caso haja uma sobrecarga, o relé térmico vai desligar, né, vai comutar os contatos. E uma vez o sensor térmico esfriar, o próprio relé térmico vai voltar para o seu estado normal novamente, né, vai rearmar. Se eu selecionar a opção Auto, que é essa daqui, né, ele vai fazer esse rearme automático e vai possibilitar você fazer o teste. Ou seja, se ele estiver na posição A, eu não consigo apertar o botão vermelho para fazer o teste. Já na posição A, outro dispositivo de proteção indispensável em máquinas trifásicas é o relé falta de fase. Os motores trifásicos, como o próprio nome já diz, eles funcionam com 3 fases. Se houver causa de uma das fases, causa um desbalanceamento das forças dentro do motor, tá? Ele pode até conseguir girar o rotor em alguns casos, mas ele vai fazer um barulho, um zumbido que é fora do normal. Vai causar vibrações e uma dificuldade de realizar a partida quando ele já está parado, né? Isso, por um longo período, se o motor permanecer assim por um longo período, ele pode queimar. Então, para que isso não ocorra, a gente utiliza o relé falta de fase, porque no momento em que uma das fases cair, ele faz a proteção e ele desliga, né? Uma outra proteção que geralmente esses relés falta de fase eles trazem é a proteção de sequência de fase. A gente vai ver que um motor ele gira no sentido horário se as sequências de fases que ele estiver ligada estiverem corretas, a R, S e o C e a T, né?
Então nós temos 3 fases, R, S e T. Se as 3 fases estiverem nessa sequência, que nós chamamos de sequência positiva, o motor trifásico ele gira no sentido horário. Se ocorrer inversão dessas fases, qualquer troca dessas fases, de 2 dessas fases, né, por exemplo, R, T e S, nós chamamos isso de sequência negativa. E aí o rotor do motor ele gira no sentido contrário, tá? Ele gira invertido. Para evitar isso, então, geralmente esses relés aqui, eles também trazem essa proteção. Caso haja inversão das fases logo na entrada do circuito, ele não deixa o motor funcionar, né? Para garantir o bom funcionamento do sistema. Se você montou um sistema na qual o motor gire para o sentido horário, então, logicamente, alguma coisa vai dar errado se o motor girar no sentido inverso, né? Se você não programou o circuito de comando dessa forma. Então, o relé de falta de fase também pode trazer essa proteção. A simbologia utilizada para o relé falta de fase é essa daqui, ó. Assim como no relé térmico, né, nós temos aqui as conexões, né, R, S e T, que vão direto no sensor do dispositivo. Então veja que eu não preciso não precisa de saída para alimentar a máquina, né? Não existe isso. Então eu só preciso monitorar as 3 fases para saber se alguma delas está faltando ou se a sequência não está positiva, né? Se a sequência está negativa. E aí, ó, a proteção se dá aqui, ó, assim como o relé térmico. A proteção se dá nos contatos auxiliares. Eu vou ter o quê? Vou ter uma comutação dos meus contatos, né? Aí a gente pode colocar aqui, ó, no normalmente fechado, nós podemos colocar o circuito de comando todo aqui embaixo, né? Dependendo desse contato. Assim que houver uma falta de uma fase, esse contato vai abrir e desligar o meu circuito de comando, tá bom? E a mesma coisa com o relé térmico também, nós podemos colocar um sinaleiro para informar que houve uma falta de uma fase. Então nós podemos colocar, sei lá, um sinaleiro amarelo, um sinaleiro azul, para informar isso. Quando houver a falta de fase, aí ele vai mudar para essa posição e vai ligar o sinaleiro. Essa videoaula vai ficando por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre os contactores, como eles funcionam e as técnicas de manobra que são utilizadas, né,